coragem, já já. Bom, queridos, hoje a gente veio com um quadro diferente. Hoje eu trouxe uma profissional maravilhosa, que eu conheci há alguns anos já, por isso que eu posso falar com propriedade dela, que é Rúbia, doutora Rúbia, ela é fisioterapeuta. Ela faz atendimentos tanto em João Pessoa como na Qualifísio, como algumas vezes eu já falei aqui. E hoje, Hoje eu a trouxe para que ela pudesse explicar com propriedade o que é quiropraxia, né? Porque ela, mais do que ninguém, está capacitada para explicar para a gente. Então, boa noite, Rúbia, seja bem-vinda. Obrigada, doutora Flávia, boa noite. Boa a noite. Graça e Paz, Rede Fé, a Graça e Paz ouvintes. E nós vamos trazer essa novidade aí, a quiropraxia, né? Que muitas pessoas perguntam o que é a quiropraxia. Embora ela tenha um nome de origem grega, né? Quiro, que seria mãos, praxia seria prática. Então, a prática com as mãos. Ela surgiu no Canadá, por um pesquisador chamado Daniel David Palmer, né? Onde ele realizou um alinhamento da coluna cervical, né? No pescoço de uma pessoa, e essa pessoa voltou a ouvir através de uma manipulação no pescoço desse rapaz. Então, a quiropraxia, embora ela já exista há mais de 117 anos no mundo, no Brasil ela vem aí com uns 20 anos, né, de atendimentos em todo o Brasil. No Nordeste, poucas pessoas conhecem, mas já existem alguns colegas atendendo, tanto aqui em Campina Grande quanto em João Pessoa, já é bem comum as pessoas saberem do que se trata. A quiropraxia, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é um método onde a prioridade é a coluna vertebral. Então, tanto ela realiza o diagnóstico, como o tratamento e até a mesma prevenção de distúrbios da coluna, de distúrbios neuromusculares, como a própria palavra diz, né, prática com as mãos, há subluxações onde serão tratadas. Se nós formos observar, a coluna, ela se encontra no centro do corpo, certo? Então, a nossa cabeça se liga à coluna. As nossas pernas se ligam à coluna. Então, se essa coluna se encontra desalinhada, fora do nível, né? Então, todo o corpo, órgãos e sistemas, elas vão ter algum problemas. Então, é importante essa coluna estar alinhada para que todo o corpo esteja numa função, em uma harmonia, isso mesmo, né? Outro exemplo bem bacana é o carro. Se o carro ele se encontra desalinhado, ele começa a gastar pneu, rolamento, não é isso? Uhum. Então, da mesma forma, não adianta trocar pneu nem rolamento se não alinhar o carro, certo? O corpo funciona da mesma forma. Se a nossa coluna está desalinhada e ela não for alinhada, futuramente começam dores no ombro, dores no quadril, dores na coluna, por conta desse desalinhamento constantes. Outra coisa, existe uma pesquisa aí a nível mundial, que 85% da população, elas sofrem com dores nas costas. Isso ocorre por quê? A criança, até ela chegar no nível de 1 ano, 2 anos, ela cai muito para aprender a andar. Então, essa criança, por cair, ela desalinha a coluna. Desalinhando a coluna, ela vai desenvolver, né, com problemas futuros, aonde começa a aparecer uma escoliose, né, uma lombalgia, que é uma dor na lombar. Até os próprios torcicolos, como a menina que você atendeu hoje pela manhã, ela me falou, né, que começou a perceber que ela tinha muito torcicolo, né? Isso mesmo, Isso serve de alerta, que eu não tinha ainda me atentado para isso. Isso, a quiropraxia, ela trabalha também, né, ajustando a cervical para evitar o torcicolo. O torcicolo são tensões a nível muscular, né, que também são tratados pela quiropraxia. Então, quer dizer assim, de uma forma bem simples, para que as pessoas possam entender. Então, quer dizer assim, tanto muscular como no popular nervo. Isso, né? Mesmo. Aquela dor, porque é tanto o músculo, aquela dor que a gente tem muito na lombar, como também a própria inervação, às vezes dormência, né, Rúbia? A gente tem, né, nas pernas. Então, tudo isso é ocasionado muitas vezes pelos problemas na coluna. Isso mesmo.
Normalmente a hérnia de disco, né? Muitas pessoas procuram no consultório já com a hérnia de disco ali instalada, a patologia instalada. Ou seja, no país é comum, né, nós aprendermos que uma dor de cabeça, vai na farmácia, compra ali um analgésico para diminuir a dor de cabeça, né? Uma cólica menstrual, ali um Buscopan para melhorar a cólica menstrual. Mas fora do país é importante as pessoas saberem disso, que as pessoas procuram tratar o que vem a causar essa dor de cabeça, o que vem a causar essa cólica menstrual. É onde se usa a quiropraxia como uma forma preventiva. Então, não necessariamente nós esperarmos, né, a coluna entortar, né, de uma forma vulgar dizendo, né, para poder ter o tratamento. Há uma prevenção. Né, a favor disso. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, que idade mínima você pode se submeter ao tratamento e quais seriam, vamos dizer, numa forma geral, o que poderia ser tratado através da quiropraxia? Então, a quiropraxia, você pode ser submetidos aos tratamentos desde recém-nascido até uma idade muito avançada. Né, eu já peguei pacientes com 97 anos. Né, nós fazemos uma avaliação bem minuciosa para saber aonde nós podemos utilizar o método. Né? Nem sempre nós vamos usar o método da técnica mesmo, do instalar. Né? Mas nós temos outras formas de tratá-lo, através de uma liberação visceral, que é a nível intestinal. Nós podemos adquirir, por exemplo, uma hérnia de disco, por conta de um intestino fora do lugar, uma constipação, né? Isso tudo pode ocasionar uma hérnia de disco. Então, nós vamos trabalhar nessa região abdominal, né? Para poder ter resultado lá na coluna. Então, a sua pergunta seria qual a idade mínima? Desde recém-nascido até o idoso, ele tem uma idade mínima, que maravilha, né? Submetido. Até o fator emocional também influencia, né? Não, nós tratamos também. Porque eu já presenciei Rúbia trabalhando, então assim, ela faz uma anamnese bem detalhada em tudo, né, Rúbia? Você consegue identificar o perfil até psicológico, é tipo eu digo que profissional de saúde, ele que se preze, ele é um pouco psicólogo, né? Você tem que, às vezes, você consegue ver que era de fundo, até com uma constipação. Quando na investigação, que às vezes muitas pessoas pensam que você está apenas conversando, e até é bom, né, porque a pessoa fica relaxada, a gente consegue identificar que é por constipação. Então, às vezes, a gente pensa que coluna é só dor de coluna, né, Rubem? E a gente vê que, como você disse no início, é tudo interligado. Então, uma vez que é interligado, o intestino vai interferir na coluna. O que eu acho interessante da quiropraxia é exatamente isso. É global. Ver o indivíduo como um todo, não são partes. Isso mesmo, Flávia. Ver o indivíduo de uma forma geral, né? Acabou esse negócio, se está com uma dor no ombro, da onde vem surgindo aquela dor no ombro, né? Pode ser um problema lá no fígado, um problema lá no estômago, né? E não necessariamente ali o ombro. Nós temos que ver o indivíduo de uma forma geral, né? Às vezes ele tem ali um distúrbio do sono que pode estar ocasionando ali um problema na coluna, né? Um problema familiar. Então, de uma forma ou outra, a gente tem que fazer essa avaliação, conversar ali com o paciente, né? Para saber o que está acontecendo, a gente acaba sabendo até um pouco da vida pessoal dele, né? Para poder realizar o tratamento, e o tratamento tem um benefício aí bem bacana. Então, assim, Rúbia, quais seriam as principais, as mais procuradas, as patologias mais procuradas? Pode ser tratada. Né? Porque pode ser que tenha alguém do outro lado aí que está curioso para saber o que seria, quem pode fazer desde criança e quem não pode. O que seria uma contraindicação? Bom, uma contraindicação seria aí uma osteoporose, né? Uma osteoporose, uma hérnia de disco muito protrusa, né? Por isso que é necessária essa avaliação. Se o paciente tem exames, é interessante que ele traga o exame até o consultório para que nós possamos mostrar para ele aonde está surgindo todo aquele problema. Se ele não tiver, o quiropraxista também ele é apto para realizar uma avaliação, né, e até encaminhá-lo para fazer alguns exames. Na fase da dor, é indicado fazer? Sim. Quando o indivíduo, vamos supor, você está em crise,
É indicado você procurar nessa época? Sim, Flávia, é indicado, né? Justamente não necessariamente nós vamos usar todos os métodos, mas nós vamos avaliá-lo para saber realmente se ele pode ser submetido ao tratamento. É interessante, sim, até para que ele possa fugir aí de injeções injetáveis ou remédios muito fortes, que toda medicação nós sabemos que tem o quê? Uma reação adversa. Então é importante até a gente sair dessa fase aí, né, de medicações, se necessário a gente encaminha, né, até para o profissional que possa estar passando essas medicações, né, mas ele pode sim. Bem como, Flávia, só colocando aí um parênteses, o atleta também ele pode ser submetido à quiropraxia. Fora do país é comum em jogos de futebol americano, já ter um quiroprata fora do campo, porque quando aquele indivíduo cai, ele já vai logo para a maca para ser manipulado, né, alinhado novamente a coluna para ele voltar para o jogo, né? Então é importante os atletas saberem disso, né? O pessoal aí da academia, é importante ele começar uma academia, uma musculação, uma atividade física, enfim, né? Mas antes fazer a avaliação com o quiroprata, fazer os ajustes necessários para que ele possa até ganhar uma performance melhor, né, no seu treino. Então onde a gente pode encontrar a doutora Rúbia? Então, eu atendo em Campina Grande e atendo em João Pessoa, né? Aqui em Campina Grande eu atendo na Qualifísio, ali na Prata, e nós temos aqui alguns contatos que vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida, né, sobre a quiropraxia, sobre agendamento, sobre tratamento. Tem o número do WhatsApp, que é o 9643-3635, e tem o 98737-4608, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando Geralmente em contato. é sexta e sábado, né, Rúbia, que você está atendendo aqui em Campina. Isso. Então, assim, vale a pena se você está aí, até por caráter, assim, de curiosidade mesmo, você tem